a partir do versículo 25 e diante. Está no Novo Testamento, Atos. É o 5º livro. Amém? Pode achar aí, minha irmã. Ajuda ela aí, Diego. Já achou? E o versículo diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Acordando o carcereiro, vendo aberta a porta da prisão, tirou a espada e quis se matar, se cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo tremo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Pode assentar a igreja até aqui. Hoje nós vamos falar de 2 personagens da Bíblia, Paulo e Silas. Paulo foi aquele que trouxe essa mensagem até nós, aos gentios, aqueles que não faziam parte do povo de Israel. Mas nós compreendemos que hoje nós fazemos parte do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, quando pregava, um dia encontrou com uma vendedora chamada de Lídia. E essa mulher era temente ao Senhor. Então, o Senhor incomodou que a mulher parece estar ouvindo o que Paulo falava. E aquela mulher foi batizada, ela e toda a tua casa. Mas o texto principal que levou Paulo e Silas à prisão é o texto adiante, aonde existia naquela cidade uma mulher, uma jovem, que adivinhava as coisas. Mas aquilo dava lucro aos seus senhores, porque as pessoas queriam chegar até ela, porque ela adivinhava. Mas aquela mulher começou a perturbar Paulo. Aí estavam os 2 servos do Deus Altíssimo. E Paulo se incomodou com aquela jovem, e ele repreendeu aquele espírito que estava sobre aquela moça. Na mesma hora aquele espírito sai. Mas quando aquele espírito sai, aquela moça já não desviava mais nada. Porque ela dependia de um espírito mau sobre a vida dela. Mas agora ela depende do Espírito do Senhor na vida dela. Então, naquele momento, aqueles homens ficaram irritados com Paulo e Silas. Porque às vezes as pessoas estão preocupadas com o quê? Com coisas materiais e não com a palavra de Deus. Então aqueles homens são colocados na prisão, levados por uma coisa que eles não fez de mal. Não foram o homem que roubaram, não foi o homem que mataram, mas foi o homem que fez o bem. E Paulo, em todo momento, ele fez o bem para o ser humano, para o seu próximo, mas através do Espírito Santo. Então Paulo e Silas estavam naquela prisão, e eu olho muito para esse texto, porque perto da meia-noite a gente já está dormindo, né? Se for olhar para nós estamos dormindo. Mas eles não estavam dormindo, eles estavam orando e adorando o Senhor. Por quê? Adorando e louvando o Senhor. Deus não tem hora e momento que você adore. Deus não tem hora de você estar a orar a Ele. Deus não estipulou horário, o horário quem faz é nós. Mas como é que eu oro? Porque o Espírito Santo está na minha vida. É Ele que nos incomoda. Às vezes você já parou para pensar? Você trabalha o dia inteiro, chega na sua casa para descansar, e 3 horas da manhã você pode olhar o relógio e você acorda. Não é porque você perdeu o sono, é porque o Espírito Santo quer que você ora. É o Espírito Santo que quer que você converse com Ele. Porque é o momento de a maior batalha nas nossas vidas de madrugada.
Porque quando nós estamos dormindo, Deus está cuidando sim. Mas as áreas da potestade, os principais estão trabalhando contra nós. E quando você levanta à noite, que você ora pela sua família, você está entrando numa batalha espiritual. Você está entrando numa batalha juntamente com o Senhor Jesus. Juntamente como Silas e Paulo faziam. Esses homens estavam com dor, esses homens estavam machucados, foram açoiteados tanto, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, ele estava adorando o Senhor e orando. E às vezes a gente sente uma dor de cabeça, uma dor na coluna, e a gente às vezes acha isso impossível de orar ao Senhor. Mas aqueles homens tinham força para adorar e orar ao Senhor. E a oração ela é muito importante nas nossas vidas, porque o Senhor Jesus nos ensinou tanto. O Senhor Jesus orava tanto, pedindo uma direção ao Pai. Ele não fez nada sem a direção do Pai e do Espírito Santo. Se você quer algo de Deus, busque o Senhor. Pede uma direção, Senhor. Eu não estou conseguindo vencer essa batalha. Eu não estou conseguindo vencer essa dificuldade. Mas Deus, na vida de Paulo e Silas, ele viu o que ele estava passando. Mas Deus permitiu. É muito bom você sair, pregar pelas praças. É muito bom você estar no seu bairro pregar. O mais difícil é você entrar dentro daquela cadeia ali e pregar para aqueles homens que ali estão. Porque são os homens que os pensamentos deles estão vazios. Pensando no dia de amanhã, o que eles vão fazer? Mas quando a palavra do Senhor entra ali, que seja uma vida que seja salva, há alegria no céu. Então o que eu falo com você é muito fácil você vir na igreja, subir no altar e pregar. Porque eu estou pregando para pessoas que já estão convertidas. Agora eu estava vindo de casa, eu encontrei com um rapaz, cumprimentei, ele me parou, você é obreiro? Não, sou diácono. E ele começou a conversar comigo e falou comigo, eu era pastor, e o que você está fazendo aí na rua? O que você está fazendo aí que você não está na presença de Deus mais? Você tem o propósito de Deus na sua vida, filho. Deus te ama, Jesus te ama. Se você for aí fora, se você não estiver preparado, tem pessoas que pregam mais que você lá fora. Aí fora tem muitos que conhecem a palavra, mas eles não estão na presença do Senhor. Porque eles deixaram de ouvir o Senhor para ouvir o mundo. E quando Paulo e Silas oravam e adoravam, a palavra diz que houve terremoto. Tudo que estava preso neles foram abertos. Você sabe por que quando eu olho para esse texto? Eu também estava preso no mundo. Um mundo triste, um mundo que não me dava alegria, um mundo que me dava angústia. E eu no mesmo momento, enquanto com outro rapaz, eu estou na presença do Senhor. E o Senhor, o rapaz foi usado para falar comigo na igreja. Eu falei, eu te falava com você no trabalho, você lembra? Que era para você voltar para Jesus. Você lembra que nós conversávamos? Mas eu fico feliz pela sua vida. E ele falou assim, o dia que ele ia para a igreja, ele foi fazer uma viagem. Ele trabalha com carro de socorro. E diz ele que estava lá e viu uma igreja aberta com 3 pessoas. E ele entrou naquela igreja. Vocês têm visto tanta gente triste, magoada. E o casamento dele, desses dias também, tem 2 meses que ele separou da esposa. Porque eu falei, mas você deixou o diabo entrar. Você deu abertura. Então tem tanta gente aí com problema lá fora. E se nós passarmos e não parar para conversar com essas pessoas e falar com ele pelo menos uma palavra de fortalecimento, como é que essas pessoas vão fortalecer? Tem um texto na Bíblia que eu acho que é Tessalonicenses, eu não guardo o versículo. Fortalecer os que estão fracos. Então, o dia que eu ouvi essa palavra, eu sempre guardo no meu coração, porque toda vez Deus tem me usado desse modo. É de falar de Jesus. É de fortalecer quem está fraco. E a gente vê pessoas que estavam na igreja e estão fora da igreja. Ah, eu tive um motivo para sair da igreja. Ah, o irmão me incomodou lá e eu não quis ficar lá mais. É porque não ouvia Jesus. Ele não via Jesus no altar.
Entendeu? Então, o que eu vejo no mundo, a gente conversa com tanta pessoa que ele tem motivo. Pastor, hoje eu não vou na igreja por isso e por isso. Esses dias, eu estava vindo, e eu aprendi uma coisa tão interessante. Quando eu saí da minha igreja, irmão, Tiago, até congreguei com o Tiago lá, conheci o Tiago nessa igreja. E o meu propósito é sair daquela igreja falando, não vou tirar nenhuma ovelha dessa igreja. Você sabe por que eu não vou fazer isso? Porque quando o diabo saiu do céu, ele levou terça parte dos anjos. E se eu fizer isso, eu estou trabalhando para o diabo. Eu não estou trabalhando para Jesus. Então o Espírito Santo me incomodou sobre isso. Eu converso com pessoas que estão lá desanimadas. Eu falei, volta para aquela casa, irmão. Eu não vou chamar você para a minha igreja, sabe por quê? O seu problema vai vir junto. Você não vai achar a minha igreja perfeita, mas você vai achar Jesus perfeito lá. Eu não quero tirar você de lá, porque eu não quero tirar a ovelha de curral. Já tem o seu pastor lá. E que te pede você estar na presença do Senhor? Olha a distância da igreja. Está longe? Não, está perto. Hoje você sai da sua casa, você vê uma igreja do teu lado. Umas vezes, eu e o pastor, nós fomos, a Cássia, nós fizemos evangelismo no campo de avião. Em cada lugar que nós passávamos, uma igreja. E as pessoas não estão indo na igreja por quê? A palavra está sendo falada. A palavra está sendo pregada. E muito. Todo dia você vai ouvir a palavra do Senhor. E quando Paulo e Silas estavam ali orando, adorando, que eles foram soltos, eles podiam ter fugido, não podia? Ah, nós estamos soltos. Vamos correr? Não. Eles ficaram no mesmo lugar. Porque se Deus colocou ele ali, foi permissão. Às vezes você pensa, se Paulo podia estar pregando lá em Roma, nas praças. Pregando lá em Éfeso, naquelas praças. Mas Deus levou ele ali porque precisava de um homem e uma família para ser salvo. E o carcereiro ali, o que ele queria fazer? Tirar a vida. Na mesma hora, falou, agora eles vão me culpar. Ele queria tirar a vida. Por que eu falo isso com você? Hoje no mundo aí, eu estava vendo até o testemunho do rapaz lá falando comigo. Ele queria tirar a vida dele. Hoje tem muitas vidas aí que estão querendo tirar a sua vida, porque o diabo está indo contra eles. Mas nós cremos que Jesus, na nossa vida, está nos ajudando a quê? É levar essa palavra para quem é necessitado. É levar essa palavra àquele que precisa. Então aquele homem perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? É crer em Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo e for batizado, será salvo tu e tua casa. Você crê nisso? Você acredita nisso? Então por isso que eu falo, Paulo estava ali por causa de uma vida, por causa de uma família. E olha para você ver, quando eles adoravam, os presos também ouviam eles cantando, porque contagiava aquele lugar que estava triste, e começaram a dar alegria através das canções deles, os hinos que eles cantavam. Então quando a gente adora o Senhor, quando a gente trabalha para o Senhor Jesus, você tem que ter alegria no coração. Eu sempre falo com os irmãos quando estão na obra, isso é para mim. Se eu não fazer nada por amor ao Senhor, nada vai dar certo. Se eu não fizer a limpeza aqui com amor ao Senhor Jesus, não vai dar certo. Se eu não subir nesse altar e não tiver amor no meu coração, não vai dar certo. O amor resume tudo. Amar o Pai, amar o irmão, amar todo mundo. Se você não tiver amor, você não consegue nada. O que te separa da presença de Deus? Quem está te pedindo você estar na presença de Deus? Paulo estava na prisão, ele podia ter desistido. Nossa, eu estou aqui sofrendo dor, eu não vou querer mais. Mas Paulo e Silas decidiram o quê? Continuar. Continuar o quê? Falando de Jesus. Batizando em nome do Senhor Jesus. E continuando fazendo a obra do Senhor. Paulo teve uma conversão tão tremenda. Era um homem que era perseguidor e agora passa a ser perseguido. Um homem que levou pessoas à morte. Agora Paulo está pronto para ser morto. Agora um homem que tinha uma vida totalmente diferente, é uma vida transformada. Paulo foi transformado por inteiro. A palavra diz que Paulo foi ao terceiro céu. Olha que intimidade. Paulo esteve no terceiro céu. Ele fala, não tem como descrever o céu.
Não tem palavra para você falar tudo que tem lá. Mas deve ser muito maravilhoso, tá, irmão? Porque a gente vê esse mundo aí, só foi corrompido pelo pecado do homem. Esse mundo que era para ser maravilhoso, ele foi transfigurado. E isso atingiu nossas vidas. A imagem que nós era para ter lá no Éden, agora no mundo, nós estamos tendo outra imagem, totalmente diferente. Mas quando Jesus entra na sua vida, aquela imagem, ela volta de novo no seu coração. Você quer transformação na sua vida? Você quer libertação da sua vida? É você colocar, Senhor, eu quero uma libertação da minha vida. Eu não quero ser preso nesse mundo mais, porque as algemas que estavam me prendendo não me prendem mais. Porque o Senhor me libertou, eu sou livre. Hoje eu posso falar, sou livre para adorar, para prostrar-me diante do Senhor. Então Paulo e Silas foram homens grandes diante do Senhor, homens que era improvável para a sociedade, homens que não era nada para aquelas pessoas, mas Deus tem olhado para você e falou, você tem um valor para mim. Senhor Jesus falou, eu vou morrer na cruz pela vida do Tiago, pela vida do Diego, pela vida do pastor Último, pela minha vida. Para você que está nos assistindo, Jesus morreu por você. Se você ainda não voltou para a casa do Senhor, volte para a casa do Senhor, volta a ter aquele primeiro amor que você tinha antes, você adorava, você prostrava. O Senhor está te fortalecendo nessa noite. Adore o Senhor, ore o Senhor com tanta alegria, com tanto amor. Porque se eu quero ter paz, eu tenho que ter comunhão com o Senhor Jesus. Mas essa alegria eu tenho que levar para a minha casa. Essa semana foi fácil para a minha família? Não. Essa semana meu irmão também estava doente, com um problema do coração. Ele teve que tomar um remédio que ele tomava, que o remédio levou muito. Às vezes ele estava dilatando. Você sabe o que é isso? As veias arrebentando. E ontem eu fui na casa dele, aí meu irmão, como é que você está, irmão? Ô meu irmão, me ajuda. Me passa esse creme em mim, porque eu tô com dor. E eu fui lá passando nele. E hoje de manhã eu fui lá. E eles pararam de dar esse remédio a ele. E hoje ele está com menos dor, irmão. Aí vem também o quê? A minha sogra. Deu AVC também. A Adriana nem está aqui hoje por isso. A minha sogra também passou por essa luta. Mas nós não deixamos de orar. Eu não deixei de orar pelo meu irmão. Não deixei de orar pela minha sogra. Porque só eles podem curar. Só eles podem te libertar. Mas se eles estão passando, porque Deus permitiu que passasse. Qual que é a sua luta nessa semana? Eu não sei. Mas eu não deixei de adorar e prostrar diante de Deus. Eu não deixei de ler a palavra do Senhor. Eu quero que você pense nisso nessa noite. Eu não vou parar de adorar o nome do Senhor Jesus. Eu não vou parar de ler a palavra do Senhor. Porque o Senhor te deu inteligência para você poder ler a palavra. Olha que maravilha. Deus te deu a ver no estudo para você ser um doutor. Mas Deus te deu para conhecer a palavra do Senhor. Você não precisa ser um teólogo redomado, mas você tem que conhecer Jesus. Você tem que conhecer Jesus profundamente. E como é que eu conheço Jesus? Lendo a palavra sagrada. Começa com eu conheço a vida de Paulo e Silas. Ali é lendo a palavra do Senhor. Esses homens foram usados, foram homens determinados pelo Senhor Jesus. Homens escolhidos por Deus de levar esse evangelho que chegou até nós. Olha que maravilha. Ele chegou até nós. Hoje Paulo foi o maior missionário que houve na Bíblia. Paulo sofreu naufrágio. Paulo foi mordido por serpente. Paulo apanhou. Mas ele morreu adorando o Senhor. Menos no dia que ele morreu, ele adorava o Senhor. E ele falou, guardei a minha fé, combati o bom combate. Olha que maravilha, você falar isso mesmo na hora que você está indo para a morte. Paulo tinha força e falar, eu estou chegando para Jesus. Eu vou abraçar Jesus lá no céu, porque a minha carreira já acabou aqui. Agora é o dever nosso de fazer como Paulo e Silas, levando essa palavra do Senhor. Vamos colocar diante do Senhor